Dinossápia. Saudações, habitantes do Nexus. Eu espero que vocês tenham tido mais um momento de existência excruciante no ecossistema digital. Eu sou o apresentador e vocês estão sincronizados com a Rádio Nexus. Na transmissão de hoje, fomos responsabilizados pelo Nexus em abrir um diálogo em torno do queridíssimo monstro atômico, Gojira. Lembramos que nossa conversa utiliza de estudos acadêmicos e outras referências textuais que estarão disponíveis em formato de bibliografia ao final de nossa transmissão. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre o lagarto gigante na sala. Parece que nosso companheiro está bem animado. No ano de 1954, durante o período Showa do Japão, foram desenvolvidos os primeiros rascunhos do roteiro que daria origem ao monstro conhecido como Gojira. Roteirizado por Ishiro Honda e Takeo Murata, inspirado pelo filme O Monstro do Mar, de 1953, do diretor Eugene Laurie, e pelo incidente do navio Lucky Dragon V, um navio de pesca japonês que, ao navegar por águas onde eram realizadas testes de armas nucleares, todos os tripulantes sofreram com síndrome aguda de radiação. Foi através desses eventos que o Rei dos Monstros ganhou vida nas telas japonesas, utilizando de efeitos especiais como suitmations e miniaturas realistas dos cenários escolhidos. Apesar de sua aparência, Godzilla possui um contexto metanarrativo que vai além da premissa de monstros gigantes destruidores de mundos. No texto, Godzilla, cultura através das lentes da câmera, por Bryce Pivens, é ressaltado como a criatura serve como um intermediário para a discussão de problemas sociais que definem a modernidade da população japonesa. A utilização de criaturas sobrenaturais é característico das interpretações mitológicas feitas pela humanidade. Desde os tempos antigos, utilizamos de deuses e monstros para explicar ocorrências simples da natureza, ou até mesmo do que foi criado pela própria influência humana. A própria entidade Godzilla é permeada pelas tradições e pensamentos do shintoísmo no Japão. Sua forma de divindade destoa dos conceitos ocidentais. Esta criatura simplesmente é uma força divina, reconhecida como um kami pelos habitantes da ilha de Odo, seu local de origem. O Godzilla, como conhecemos, é resultado dos testes de armas atômicas, como a bomba de hidrogênio nas profundezas do Oceano Pacífico. Isso significa que a criatura já era um ser ancião nas águas profundas, mas somente após ser perturbado pela humanidade é que ele surge das profundezas, transformado pela radioatividade dos dispositivos de guerra. É neste paradoxo contextual que Godzilla existe. Ele é simultaneamente uma vítima das armas nucleares, mas também representa o próprio medo da devastação causada por elas. Assim como seu protagonista, a franquia do Godzilla também evoluiu para se disseminar através de diferentes formas de comunicação, com mais de 30 filmes, diversos livros e ilustrações. No artigo A Pegada do Godzilla, de Steve Rifle, é destacado o retorno do lagarto atômico para a cena de cinema trash japonês, encaminhando o kaiju para o que se tornaria sua enorme carreira como um ídolo pop. É nessa etapa que as origens sombrias e políticas do Godzilla começam a ser deixadas de lado para favorecer narrativas que o colocam novamente como um ícone nacional do Japão, devolvendo para ele o status de kami que ele possuía antes do começo da narrativa do primeiro filme. O Godzilla agora luta judô e participa de todo tipo de peripécia. Agora ele tem um filho e ele luta para proteger a Terra.
Ele está em uma marca de miojo, em hotéis, em camisetas, em Funko Pop. Não! Funko Pop, não! Me desculpem, tivemos um pequeno problema de transmissão. Continuando nossa conversa, paralelamente, a Toho começa a vender para os Estados Unidos os direitos autorais do Godzilla, caindo nas mãos de Joseph E. Levine, que decide alterar o filme original de 1954 e prepará-lo para um relançamento no Ocidente. As alterações feitas por Levine retiraram o contexto político do filme, adicionando um protagonista branco e americano, desfigurando a obra original para se tornar mais palatável ao público ocidente. Mas claro, é preciso que a população americana não se sinta responsável pelas ações de sua força militar, não é mesmo? É a partir dessa censura da obra original que surge a franquia americana de filmes do Godzilla. Com mais fracassos do que filmes medianos, a atual iteração do personagem, denominado Monsterverse, ele foi reduzido a um mensageiro da natureza. Não representa nada além da noção vaga de que os homens não devem interferir com o mundo natural. Ele é acompanhado de estratégias de marketing e advogados caros, e agora o Godzilla americano já assinou um contrato de pelo menos mais 5 filmes, seguindo o modelo dos monstros da Universal e dos heróis estadunidenses. Foi com o surgimento de sua versão ocidental que o Gojira se encontrou em um dilema: desfrutar dos capitais gerados durante sua era Godzilla para baixinhos ou retornar para os sets de filmes de horror. Após muitas negociações, Gojira concordou em protagonizar um filme feito por Hideaki Anno. Shin Godzilla, de 2016, foi um sucesso de crítica, sendo atualmente um dos filmes mais icônicos da franquia na era Reiwa. Hideaki Anno reinventou a abordagem narrativa utilizada nos filmes de kaiju, focando nos sistemas burocráticos que levam os governos mundiais às suas ruínas, ressaltando como o aumento da complexidade dos sistemas que vivemos acabam diminuindo o tempo de resposta das autoridades sociais. É em Shin Godzilla que vemos Gojira assumir alguns riscos para sua carreira de sucesso. Novas formas que evoluem entre si, mudança em seu visual, um bafo atômico de cor roxa e até mesmo a ameaça de uma forma humanoide do Godzilla. Mas como sempre, a atuação do kaiju estava impressionante e ele foi recebido com prestígios e louvores do mundo cinematográfico. No texto Gojira vs Godzilla, Duas Épocas, um Monstro, de Victor Mostajo, ele afirma que o monstro, como herói, aumenta seu carisma. Com isso, a criatura consegue abranger um espaço ainda maior na cultura e na mídia. Esse espaço serve justamente para mais produtos de Gojira e Godzilla serem criados em outras plataformas, alimentando ainda mais a franquia do monstro e sua popularidade e influência no cinema e na comunicação em geral. É durante esse cabo de guerra de audiências que se inicia o projeto de Godzilla Minus One, que efetivamente revisita o filme original e o conta através dos olhares de novos protagonistas, muito mais alinhados com questionamentos da atualidade. Minus One se dedica inteiramente a homenagear a origem do kaiju, seguindo a mesma narrativa do original e trazendo surpresas muito interessantes. Neste filme, a Ilha Ono retorna e o Godzilla possui um visual mais clássico. Até mesmo a forma que ele destrói a cidade é similar ao filme de 1954. Essa referência ao original é um trabalho completamente intencional, considerando o quanto Godzilla se desvia de suas origens no cenário global. Minus One é um filme do Godzilla que volta a usar um dos artifícios cinematográficos para abordar temáticas que são de interesse de sua sociedade de origem. Utilizando do título Minus One, que foi interpretado por muitos como um número simbólico da tragédia que ocorre na história do filme, porém, eu tenho a teoria de que o Minus One no título seja uma referência a Evangelion e os filmes dessa franquia. O criador de Eva, Hideaki Anno, dirigiu Shin Godzilla anteriormente. Portanto, é de se esperar que Takashi Yamazaki, diretor e escritor do filme atual, pondere o trabalho de Anno durante o seu desenvolvimento de Minus One. Nos filmes de Evangelion que recontam a história do anime, os títulos são numerados de maneiras peculiares, pertinentes ao desenvolvimento narrativo. Esse também é o caso do Minus One neste filme. Ele é um filme que retorna para o primeiro filme da franquia,
Portanto, subtrai a abordagem do filme original para destacá-la da atual visão global do Godzilla como um produto de consumo. Esse filme se preocupa em contar a história do Japão pós-guerra através de protagonistas que são considerados marginais na sociedade. Kamikazes que desistiram de suas missões, mães solteiras, viúvas e operários em funções de alto risco. O protagonista da história, Koichi Shikishima, é central para o significado do filme. Ele começa como um jovem piloto kamikaze que não consegue cumprir sua missão suicida contra os inimigos e acaba pousando em uma base de reparos para tentar fugir. É nesse momento que Koichi e o Godzilla se encontram pela primeira vez na ilha de Ono. O Gojira é apresentado de maneira rápida, através de um pequeno jumpscare bem executado. Ele rapidamente começa a massacrar os poucos soldados presentes na ilha, e Koichi percebe a ordem de atirar no Godzilla para que os demais soldados possam fugir. Novamente, o colocando em uma missão que ele claramente não vai sobreviver. E como esperado, o Koichi não consegue disparar e a maioria dos soldados morrem naquele ponto. Uma distinção a ser feita nesse momento é que esse Gojira ainda não é a besta atômica que veremos mais à frente no filme, mas sim sua forma natural, o Kami da ilha Ono, que é caracterizado como uma força da natureza, territorial e imparcial. Mas após sobreviver ao Kamizilla, Koichi recebe de Tachibana as fotos dos soldados que morreram por conta da sua covardia naquele confronto mortal. Então, ele retorna para o seu bairro em Tóquio, descobrindo a destruição causada pela guerra, incluindo a morte dos próprios pais. É nesse momento que Koichi desenvolve uma condição muito comum em pessoas que sobreviveram a uma tragédia: a culpa. Koichi se sente culpado por não cumprir o seu dever, pelos apegos que ele tem à própria vida. A temática de aceitar responsabilidades, o dever moral para com os outros e a autopreservação são fundamentais para a compreensão de Godzilla Minus One. Isso é exemplificado na personagem Noriko Oishi, uma mulher que é socorrida por Koichi após roubar a comida para um bebê órfão que ela decide adotar. Ela exemplifica a responsabilidade que ela aceitou em cuidar de outra pessoa que não ela mesma, mesmo não tendo nenhuma relação prévia com essa criança. Para o azar de Koichi, americanos começam a testar armas nucleares no Oceano Pacífico, despertando um Godzilla ainda mais poderoso e vingativo contra a humanidade. Koichi é colocado junto da tripulação de seu navio em situações cada vez mais perigosas para impedir a chegada do Godzilla na costa japonesa. Diversas vezes, a narrativa coloca Koichi em situações de sacrifício, junto de personagens que possuem suas próprias opiniões sobre a morte voluntária. Mas é Noriko que possui a mensagem do filme em sua fala. É necessário continuar vivendo, perseverar. Mesmo Koichi sendo alguém que fugiu, ele ainda tem o direito de continuar vivo, e essa é a prioridade dele para com ele mesmo e sua família. E isso é motivação suficiente para atos grandiosos, maiores do que qualquer mentalidade suicida criada durante a guerra. Apesar dos esforços de Koichi e seus companheiros, o Godzilla chega na costa japonesa, iniciando uma das melhores sequências de destruição em filmes de kaiju já feitas atualmente. Após a morte de Noriko, Koichi é consumido por seu desejo de vingança contra o Godzilla e se oferece para ser piloto do modelo Shinden. Esse modelo de avião, conhecido tecnicamente como Kyushu J7W Shinden, é um design aéreo japonês que tem como foco capacidade alta de manobras durante o voo, perfeito para desviar dos golpes do Gojira se necessário. Shinden significa raio magnífico, outra associação mitológica ao conto de Godzilla, um kami que é derrotado por um guerreiro voando em um raio. A arma utilizada contra o Gojira nessa iteração também é diferente. Ao invés do destruidor de oxigênio de 1954, que representava uma arma ainda mais perigosa que a bomba atômica, o grupo de combate ao Godzilla utiliza da física e da ciência nacional para a criação de um dispositivo que utiliza a mudança de pressão dentro do oceano para implodir o Godzilla. Por muito tempo, a inserção do hipercapitalismo durante o período pós-guerra do Japão acentuou problemas sociais
sociais, como a cultura de auto-sacrifício, se desenvolvendo para além dos conceitos nacionalistas e se tornando a cultura de exaustão presente dentro dos locais de trabalho. Dentro do capitalismo, somos levados a acreditar que a nossa qualidade de vida deve ser entregue para o funcionamento da economia e da sociedade. Em detrimento de nossa saúde, continuamos nos sacrificando para essa causa. O Godzilla desse filme encarna a culpa de sobrevivente do próprio Koichi, mas também os conflitos e os desastres causados pela guerra. Até mesmo quando é revelado que a Noriko sobreviveu ao bafo atômico da criatura, algo está estranho sobre ela. Ela agora possui marcas similares aos espinhos do monstro, crescendo em sua pele, formando uma clara alusão aos sobreviventes de incidentes nucleares que ainda lidam com os efeitos da radiação mesmo após terem sobrevivido. O Gojira aqui se manifesta como a antítese da mensagem de perseverança e sobrevivência do filme. Ele é a encarnação de um terror iminente que pode piorar sua condição de vida, assim como os traumas vividos durante a guerra. E é por isso que ao final do filme, o Gojira Minus One se regenera da sua derrota. Afinal, ele é a guerra. E a guerra nunca acaba. Ela simplesmente adormece. Se você aproveitou dessa transmissão, considere apoiar a nossa rádio, se inscrevendo para o nosso canal. Se você tem as condições possíveis, considere nos apoiar financeiramente através do Patreon, onde nós teremos vídeos exclusivos e conteúdo chegando mais cedo no nosso horário. Dito isso, nosso programa fica por aqui. Nós aguardamos ao nosso próximo encontro.